Olá! No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre um projeto de extensão que visa promover reflexões entre a relação consumo e trabalho. O projeto Educação Financeira tem o objetivo de conscientizar o público atendido sobre o uso do dinheiro. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio o professor Adriano Leite, coordenador do projeto. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Professor, a gente já iniciou o programa falando um pouco sobre qual que é o objetivo do projeto, mas eu queria que o senhor explicasse a fundo o que seria, o que o projeto visa. Sim, educação financeira é um tema muito amplo. Nós vamos achar sobre esses termos psicologia econômica, a educação financeira propriamente dita para aplicações, né, uma matemática desde a mais simples, mais avançada. O projeto ele foi estruturado para atender jovens em situação de vulnerabilidade. Né? O que se entende por vulnerabilidade? Jovens que têm algum déficit cultural ou né, estão em comunidades mais carentes, ou seja, grupos de jovens que vão enfrentar uma realidade mais adversa, vamos assim dizer. E para esse público, que né, na sua ampla maioria está nas classes D, D e E, o endividamento é uma realidade, né, que a maioria está inserido nessa realidade. Então, a educação financeira, o projeto ele foi estruturado para fornecer instrumentos para conscientizar o jovem sobre os riscos do endividamento, sobre os valores sociais, morais atribuídos ao dinheiro, para que ele tenha uma autonomia, né, na hora de tomar suas decisões e influenciar também o consumo da família. E quais são as atividades que vocês desenvolvem com esses jovens? Foram atendidos 2 grupos em separados. Né? Um grupo de jovens que não está inserido no mercado de trabalho. Então, com esses jovens, nós discutimos o significado do dinheiro, né, que é influenciado pela mídia, como eles aprenderam o que significa o consumo. Nós também trabalhamos com eles ferramentas matemáticas, então, desde juros simples, juros compostos, o que é um custo efetivo total, que vem nas letras miúdas, né, das propagandas. E discutimos com eles também a importância do orçamento familiar, juntamente com uma noção de carreira, né? Embora eles ainda estivessem fora do mercado de trabalho. Com outro grupo de jovens que fazem parte do programa Jovem Aprendiz, nós discutimos, além do consumo, também a inserção nas empresas e a importância do trabalho. Por que essa relação trabalho e consumo? Nós temos diversos artigos, dissertações, que vão indicar, principalmente no início da vida laboral, que o salário é o objetivo mais importante. Então as pessoas trabalham para ter dinheiro, para melhorar as condições de vida da família. Né? Isso, do ponto de vista teórico, é chamado do significado instrumental econômico familiar. Ok? Só que o dinheiro, se ele não for bem empregado, né, ele pode ser um dificultador para a dinâmica familiar. Então, o endividamento gera conflito, né, e o conflito alimenta o endividamento. Então, nesse sentido, para o jovem que estava estava sendo inserido no mercado de trabalho, que reclama do quanto ganha, né, a discussão sobre trabalho e consumo é muito importante, porque a carreira ela é uma trajetória a ser construída. Então, o jovem, né, na ansiedade que é comum da idade, para querer ter um objeto de consumo, um tênis que ele gostaria de comprar, que é mais caro, uma roupa de marca, que isso é importante, né, para a idade, em termos de aceitação de grupo, ele acaba se endividando.
e ele deixa de pensar no tipo de trabalho que ele faz, na qualidade do trabalho, né, que ele está realizando. Ele perde uma perspectiva de futuro, ou seja, de ganho cumulativo, e torna-se mais imediatista. E muitas vezes isso gera conflito na própria empresa. Professor, então o projeto ele vai além de ensinar o aluno, o jovem no caso, de preencher uma planilha no Excel, fazer a conta de quanto ele gasta, quanto ele recebe, vai além dessas questões práticas, vamos dizer assim. Sim, a propensão ao endividamento, os estudos nesse campo, eles abordam ou eles mostram que há um componente emocional muito forte, né? A matemática, né, nós selecionamos alguns aplicativos, até para mostrar, porque hoje, né, a maioria dos jovens tem smartphone, então há aplicativos que ajudam no orçamento familiar. A noção da matemática ela é relevante para que o jovem saiba qual é o grau de comprometimento da renda que ele está assumindo, que ele tenha uma noção, né, da magnitude, né, da dívida, mas também do investimento, do retorno, né, que ele possa conseguir acumular e investir. A matemática sensibiliza. Quando ele começa a ver a bola de neve que se torna o pagamento do valor mínimo do cartão de crédito, né, porque geralmente as famílias de menor renda, elas tendem a acumular sua dívida em poucos canais. Então, é dois cartões de crédito na sua maioria. E o que acontece? O jovem, né, ou mesmo o adulto que começa a trabalhar, se nós formos comparar com esse adulto de 20 anos atrás, né, de classe mais baixa, talvez ele não tivesse uma conta em banco, né, ele não estivesse bancarizado, e muito menos tivesse acesso a cartão de crédito. Então, a título de exemplo, se ele possuía uma remuneração de R$1.000, ele não conseguiria se endividar um pouco mais do que isso. Talvez uma dívida em mercearia, né, em lojas de bairro. Hoje, se alguém ganha R$1.000 e vai numa loja de departamento, a essa pessoa é oferecido um cartão de crédito. Se por acaso ele tem uma moto e vai num posto de gasolina, há a possibilidade de um cartão de crédito. E, de repente, ele tem um salário de R$1.000 e tem cartões que possibilitam que ele se endivide mais R$600, R$700. E ele passa a entender que o salário ficou pouco. E essa não é uma lógica matemática, é uma lógica emocional, há uma pressão social pelo consumo. E é lógico, né? A pessoa quer melhorar a vida da família, quer ter acesso a bens de melhor qualidade, mas ela tem que saber colocar na ponta do lápis o risco que ela corre, o prejuízo, né? O montante que vai ser gerado de dívida. Então, nós entendemos que que era necessário trabalhar em conjunto o cálculo e as razões, as motivações para a utilização do dinheiro, ou para a prosperidade ou para o endividamento. E professor, por que a escolha do público do projeto foram os jovens? É um público vulnerável, né, no sentido da idade. Eles estão sendo inseridos na sociedade. E todos os referenciais atuais para os jovens, ou sua ampla maioria, são referenciais por causa da sua capacidade de consumo. Seja o jogador de futebol que se tornou milionário, que compra carros caríssimos, que faz viagens, que tem belas namoradas, né? A discussão do consumo ela é muito forte para o jovem que está buscando entender o seu novo lugar na sociedade e sabe que na sociedade do consumo, ter capacidade de consumo, né, tende a gerar um tratamento mais favorável. Então, o foco dos jovens é essa vulnerabilidade deles e também eles acabam influenciando o próprio orçamento familiar, né, professor? A gente, né, queria dar esse tratamento profilático, evitar o endividamento, e o jovem, ele influencia, sim, diretamente o orçamento, né? Tem estudos americanos que mostram o consumo para criança e
o grande salto qualitativo das campanhas de consumo para criança, ele ocorreu quando se identificou como as crianças estimulam o consumo, que é o nagging, ou importunar. Então é a criança que começa a discutir o afeto, o carinho recebido pelos pais. Se os pais gostam dele ou dela, deveriam comprar aquele tênis, aquela calça, aquele smartphone. Então, pela via emocional e da representação dos pais, se eles são bons pais ou pais ruins, o jovem vai influenciando. E a vulnerabilidade, vamos dizer assim, cultural e também da idade, então, por ter a posse do bem, muitas vezes o jovem, ele entende que ele se igualou a celebridade que fez a propaganda. Uhum. Então, se eu uso a calça daquela marca, se eu uso o tênis daquela marca, então eu faço parte daquele grupo ou estou próximo, né, àquela celebridade. E, professor, para a gente encerrar, quais seriam algumas dicas principais em relação à educação financeira que a gente poderia dar para o público? Bem, é importante que os pais conversem com os filhos, né? Que os filhos saibam os gastos da casa, que eles tenham noção, né, da importância de economizar. Então, como eu disse antes, não é que o consumo seja ruim ou maléfico, mas a forma como ele é exercido, para que ele é exercido, né? E embora os pais estejam numa situação de desvantagem, porque é difícil enfrentar, né, toda uma propaganda voltada para o consumismo, isso tem que fazer parte, sim, das conversas da família. Uhum. Então, a dica principal é que o jovem seja inserido nessa discussão do orçamento familiar. Com certeza. Professor, muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado pelo convite. Saiba mais sobre as atividades de extensão em pucminas.br/proex. Acompanhe também nossa página no Facebook, facebook.com/extensão PUC-Minas. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!